Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de gestão de recursos humanos, pessoal. Hoje a gente vai estudar sobre recrutamento e seleção. Uma parte muito interessante que a gente vai usar bastante, que a gente já usa no nosso dia a dia, tá? Só que geralmente a gente está do outro lado, né? A gente está sendo selecionado. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre como é que a gente vai fazer essa seleção, tá, pessoal? O recrutamento é o quê? Um conjunto de técnicas e procedimentos, né, que vai atrair pessoas com potencial elevado para trabalhar na sua empresa, né? Quanto mais pessoas a gente recruta, mais rico vai ficando o nosso processo, tá? Para selecionar, a gente tem que escolher um perfil entre todos aqueles que foram recrutados e escolher quem é que vai guiar ou vai construir uma parte da nossa organização, tá, pessoal? Então, pensando no que a gente disse, existem tipos de recrutamento, né? Tem tanto recrutamento interno e o externo, tá, pessoal? O interno é quando a gente vai fazer um recrutamento com os próprios colaboradores da nossa empresa, tá? Então, a gente tem que ver se vai ter necessidade de abrir uma vaga e divulgar essa oportunidade entre os nossos próprios colaboradores, tá? Parece que é mais simples, só que se a gente não executar corretamente, a gente vai acabar perdendo o que a gente investiu naquele processo, tá? Então, vamos ver aqui algumas dicas de como a gente pode melhorar esse processo de recrutamento interno. O plano de sucessão, né? Então, o que é isso? A empresa tem que ter estrutura e tem que ter pessoas que estejam alinhadas com as necessidades da organização. Então, o recrutamento interno vai fazer o quê? Com que seja realocado funcionários, né, pessoal? Se você está utilizando colaboradores da própria empresa, a gente vai ter que mudar aquelas pessoas de lugar. Então, a gente tem que ter um plano de sucessão para fazer com que outro colaborador assuma aquela posição, tá? Quando a gente tem colaboradores a mais do que a gente precisa, fica fácil, né? Mas e se aquele colaborador fizer falta ali naquele local, né? A gente tem que ter um plano, tem que desmembrar de novo as atividades para que ninguém fique sobrecarregado, né? Então, a gente tem que dizer que um líder que não forma um líder, ele não cresce, né, pessoal? Então, a gente tem sempre que ficar pensando que as pessoas não vão ficar naquele cargo para sempre. Todo mundo quer crescer, né? Então, vamos lá. A gente tem que conhecer o job description, ou seja, quais são os cargos que a gente tem na nossa empresa. Tem que saber tudo, o que vai fazer, qual é o cargo, o que a pessoa precisa, né? E a gente tem que refletir como é que a gente vai fazer aquela realocação, né? Como eu falei antes, como é que vai funcionar, o que é que vai influenciar se aquela pessoa sair daquele posto de trabalho e ir para outro posto, né? O que é que vai acontecer com aquela área, quais são as mudanças que vão ocorrer, tá? Isso vai fazer com que a gente fique avaliando candidatos novos, né? Vai diminuir, que a gente tem que analisar tudo certinho. A gente já conhece aquela pessoa. A gente sabe o tempo de função dela. Sabe o que ela pode fazer pela empresa. Então, já fica mais fácil, né? A gente sabe quem é que vai se encaixar ali naquela oportunidade. Outra coisa que a gente tem que pensar também é a política salarial, né? A gente sabe que pessoas que têm uma referência profissional alta têm que ser reconhecidas financeiramente também. Então, é essencial que a gente tenha uma política salarial saudável e que motive as pessoas também para entrar na nossa empresa, tá? Além disso, a gente também tem que reconhecer, né? Reconhecer a pessoa é muito importante. Todo mundo vai reagir positivamente quando tem estímulos positivos, né? Outro ponto muito importante quando a gente fala de recrutamento interno é o treinamento, né? A gente não vai precisar fazer de novo com aquela pessoa o treinamento das políticas da empresa, porque ela já conhece. Mas a gente pode treinar ela naquele novo cargo, né? Pode valorizar e melhorar os treinamentos que já foram feitos, né? Adequando ele às necessidades ali do cargo e do conhecimento que aquela pessoa já possui, né? Então, a gente já sabe, na empresa é fácil a gente ver quem é que está se destacando e quem não está, né? Então, a gente tem que ter um plano de desenvolvimento que vá facilitar o plano de sucessão para aquele candidato ali que a gente colocou no cargo novo, tá bom, pessoal? Então, a gente viu que recrutamento interno é aquele que a gente vai fazer com os próprios colaboradores da empresa. E o recrutamento externo é aquele que é de pessoas que ainda não trabalham conosco. E então, o que acontece? Geralmente, a gente vai fazer recrutamento externo por 3 motivos. O primeiro é que o recrutamento interno não foi bem sucedido. Então, a gente vai precisar buscar gente de fora. O segundo é quando ele foi bem sucedido, só que aquele cargo anterior, né, da pessoa ficou vago. Então, a gente precisa de um funcionário novo
para estar no lugar dele. E o terceiro é quando a gente procura autocrescimento. Então, começa a crescer a organização e você precisa de profissionais de fora, independente do cargo ou da função, tá? Então, vamos lá. O recrutamento externo, né? A gente também tem algumas ferramentas do recrutamento interno que a gente usa aqui, né? Que é a análise de cargos, a política salarial e os treinamentos, né? Isso vai o quê? Reduzir o tempo de alguns processos e a gente vai otimizar algumas etapas também, tá? Mas como é que a gente faz esse recrutamento, né? Esse recrutamento vai depender principalmente da quantidade de vagas que a gente quer que sejam preenchidas, do cargo que a pessoa que irá ser contratada vai assumir, né? Do tamanho da empresa e do quanto a gente está disposto a investir ali para aquelas pessoas, né? Algumas empresas, elas não dão tanta importância para esse processo, né? Isso vai ter uma dificuldade muito grande na hora da gente selecionar os perfis que vão chegar ali na nossa organização. Então, a gente precisa o quê? Ver formas que a gente vai fazer para atrair pessoas e como a gente vai fazer a triagem das pessoas que a gente atrair para participar do nosso processo. Por isso que a gente precisa de uma ferramenta muito importante, que às vezes a gente acha que não está sendo usada, que é o banco de dados, né? Esse banco de dados é quando a gente dá o nosso currículo para a empresa. Vamos supor que o nosso currículo não se adequa naquela vaga, mas eles deixam guardado lá para posteriormente a gente assumir uma vaga ali, né? Quando tiver mais adequado ao nosso perfil. Então, a gente vai ficar guardado lá nosso currículo no banco de dados da empresa, tá? Então, a gente precisa de um sistema consolidado, né? Para que a gente consiga achar os currículos mais facilmente. A gente tem que consultar esse banco de dados quando a gente for fazer seleção, tá? Porque candidato cadastrado é mais fácil do que ficar procurando novo. A gente vai ganhar tempo, vai reduzir custos. E quem não tem essa ferramenta, é bom introduzir na empresa, tá? Uma forma simples de fazer banco de dados é deixar um formulário lá na internet, né? Nas redes sociais ou no próprio site da empresa. Esse formulário é o quê? Uma planilha onde o candidato vai colocar suas informações e vai dizer que está interessado em fazer parte do time da empresa, tá? Outra coisa interessante também é quando a empresa tem contato com universidades e com o CIE, que é o Centro de Integração do Estudante da Escola, né? É de baixo custo, vai dar oportunidade para quem está começando e além disso tudo, as pessoas vão estar com qualificação exigida, né? E também ajuda a promover a imagem da empresa porque está inspirando, né? Está promovendo novos profissionais, tá bom, pessoal? Então, estágio e jovem aprendiz é muito importante para a empresa também, tá? E como é que a gente vai selecionar? A gente vai, né, facilmente denominar o recrutamento como um processo de busca, um processo de seleção. A gente está passando a peneira ali nos nossos candidatos. Então, a gente tem que estar com os processos bem alinhados, tá? Porque o recrutamento vai facilitar a seleção. Então, um recrutamento bem executado, ele vai reduzir muito o tempo de análise que a gente vai ter na seleção. Porque a gente vai ter candidatos que estão alinhados com as necessidades da gente, tá? Então, a gente já viu as formas de recrutamento, como isso vai influenciar a empresa. E a gente precisa, então, ter o quê? Planejamento e foco, tá, pessoal? Então, a gente já falou de recrutamento, já viu como pode recrutar, então vamos conhecer um pouquinho mais da seleção, né? A gente já recrutou profissionais excelentes e agora a gente precisa selecioná-los. E como é que a gente vai selecionar, né? A gente tem que fazer o quê? Alguns testes para ver o perfil desse pessoal. A gente tem que alocar esse pessoal dentro das funções, né, que a gente vai selecionar. E a gente vai usar algumas ferramentas que já são bem conhecidas, né, pessoal? Dinâmica de grupo, né? A gente vai avaliar o comportamento do candidato dentro de uma equipe, vai observar qual é o papel dele no time, né? Alguns são comunicativos, outros vão ser criativos, outros vão ser cheios de energia. Então, a gente tem que ver qual é a dinâmica que vai ser ideal para o nosso processo e para a gente conseguir avaliar o perfil de todos os candidatos, né? Suas competências e habilidades ali. Outro teste bem interessante que a gente faz são os testes lógicos, né? Quando a gente precisa de um cargo que tenha nível de concentração alto para a execução das tarefas, por exemplo, para a equipe financeira, para desenvolvedor de ferramenta, para gerente de processos. Então, a gente pode fazer um teste de raciocínio lógico
para verificar se aquele candidato vai ser assertivo ali naquelas perguntas e vai trabalhar bem com restrição de tempo e sob pressão, tá, pessoal? Outra parte muito interessante e momento mais importante do nosso processo é a entrevista com os finalistas, tá, pessoal? Aqui a gente vai conhecer o candidato de verdade, cara a cara. A gente vai ver se ele se conecta mesmo com a vaga, se ele está querendo participar da empresa, se ele está disposto a dar o sangue pela nossa organização, tá, pessoal? Aqui ele também dá algumas dicas para o recrutamento e seleção, né? A gente precisa fazer o quê? Planejar. Não existe processo sem planejamento, tá, pessoal? Então, a gente vai aplicar, né? Tem algumas ferramentas que a gente aplica, algumas dicas que vão melhorar o nosso processo. E a gente tem que saber e desenvolver cada etapa dos mesmos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dica. Saiba exatamente de quantas pessoas você precisa lá no final do processo, tá? Na hora que a gente está selecionando as pessoas, a gente vê que tem uma demanda superior, né? E a gente geralmente só precisa de uma pessoa. Então, a gente tem que saber qual é a quantidade de pessoas que a gente quer ter no final, né? Porque vão ser cargos estratégicos, a gente vai precisar de pesquisa, a gente vai pessoas para trabalhar fixa ou para freelance. Porque aí a gente pode ter um banco de dados interessante, né? E vai contratar aquela pessoa que mais se adequa à vaga. Mas caso aquela pessoa que a gente escolher não der certo, a gente já tem outras pessoas ali. Mas não é muito bom a gente ter tanta gente na final, tá? Então, é bom que a gente planeje e desenvolva ali certinho para não acabar cometendo esses erros, tá? Outra coisa é estipular meta de inscritos, tá? Então, a gente tem que enviar briefing também, saber quantas pessoas a gente precisa, né? Tem que ter um número saudável ali, por exemplo, acima de 50 inscritos para uma única vaga, parece alta, mas algumas pessoas desistem, outras não aparecem nas etapas. Então, a gente tem que saber aí certinho qual é a meta de pessoas que a gente quer que se inscreva, tá? Outra coisa, a gente tem que fazer a triagem de acordo com as metas, né? Tanto para dinâmica quanto para entrevista. Então, vamos recapitular aqui. Qual a importância de trabalhar com metas? Se a gente não colocar metas, a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, a gente tem que ter metas, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Então, a gente tem que enumerar as etapas, tem que taxar essas etapas, né? Ou seja, eu tenho 4 pessoas para uma vaga. Vai ser bom, porque no final eu tenho uma pessoa, tenho um suplente e ainda vou ter mais 2 pessoas no meu banco de dados, tá? Então, a gente tem que ir diminuindo o número de pessoas a cada etapa até chegar numa decisão final, tá? A gente consegue prever, a gente consegue controlar e a gente consegue planejar bem os nossos processos, tá? A gente também tem que pensar na logística e na dinâmica de grupo, né? Então, a gente só vai fazer dinâmica se tiver mais de 10 pessoas, por exemplo. Porque na logística de entrevistas, se a gente entrevistar mais de 10 pessoas, fica ruim, né? A gente tem que ter menos. Então, a gente tem que ter uma dinâmica com um bom número de pessoas e quando for para entrevista, a gente vai peneirar, né? A gente vai passar no funil, ter menos pessoas. Mas fazer uma dinâmica com pouca gente também não é interessante. Às vezes a gente não consegue avaliar bem o perfil dos candidatos com pouca gente. Então é bom que a gente pense muito bem nisso. Também tem que pensar no tempo, né? Quanto é que vai durar a minha dinâmica? Vai ser 1h30? Vai ser 2h30, né? Dinâmicas muito grandes também ficam cansativas e aí a gente não consegue ver o potencial completo do nosso candidato. Mas pequenas demais também a gente não consegue avaliar certinho, tá, pessoal? Logística para entrevista, né? Elas vão ser individuais, tem que ter uma duração aí de 30 minutos, mas não é bom que ultrapasse 1 hora, tá, pessoal? Então, a gente não pode exceder o limite de entrevistados, né? Vamos supor 10 por dia, porque a gente está avaliando melhor. Se a gente avalia, sei lá, 50 pessoas no dia, a gente não vai estar avaliando corretamente. Pode ser que avalie as primeiras bem, mas depois já está cansado, já não está conseguindo, já viu, fez tanta pergunta igual, e aí já não consegue avaliar certinho, tá, pessoal? Então, a gente precisa de um número bom de candidatos, tá? Se o número for alto, a gente vai dividir as entrevistas, né? Enquanto os dias forem necessários, tá? A gente tem que anotar tudo, tanto na entrevista quanto o que aquela pessoa fez na dinâmica, para poder fazer uma análise bem sucinta ali desses candidatos, tá, pessoal? Outra parte importante, avaliação, né? A gente vai fazer o quê? Uma ficha de avaliação por cargo, né? Vai ter por etapas também.
a gente vai adaptar essa ficha de acordo com a avaliação que a gente quer fazer para a vaga, tá? Então, a gente vai ver quais são as competências que são necessárias para essa vaga. Eu vou avaliar o candidato nelas. Para outra vaga não é necessária tantas competências, então eu vou avaliar essas. Então, é bom que a gente tenha uma ficha padrão e aí a gente vai colocando o que for necessário, né, a mais aí para as outras vagas, tá? Porque cada vaga tem uma particularidade. Outro ponto crucial: envie feedback para os candidatos. O que é feedback? O retorno. É muito ruim quando a gente vai numa entrevista, a gente não passa e não sabe por que não passou, né? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu posso melhorar? Então, é muito interessante que a gente dê um feedback, dê um retorno aí para os candidatos, para que eles saibam por que não passaram para a etapa seguinte, tá? E, por fim, a gente tem a nossa atividade linda, né, pessoal? Vocês vão olhar uma vaga de emprego na internet, pode ser no jornal, pode ser no site de alguma empresa, e vocês vão inscrever-se para essa vaga. Só que vocês não vão mandar para a empresa, vocês vão mandar para mim, tá? Mandem qual foi a vaga que você escolheu, tá? Veja quais são os critérios que aquela vaga pede e vocês vão dizer para mim por que você deve trabalhar naquela empresa, né? Essa é a hora de vender bem o seu peixe, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.